Olá, pessoal. Então, meu nome é Júlia e hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha experiência no desenvolvimento de uma oficina sobre a sexualidade feminina no envelhecimento, que foi realizada em conjunto com a minha colega de residência, Ana Beatriz. A gente tem percebido, então, o envelhecimento crescente da população nos últimos anos, e ocorre que a sexualidade é um tema pouco abordado com os idosos, que muitas vezes são vistos como assexuados. Isso acaba aumentando o risco de infecções sexualmente transmissíveis e também reduz a qualidade de vida nessa faixa etária. Diante disso, a gente resolveu então realizar uma oficina com idosas numa unidade de saúde aqui de Curitiba, justamente para conversar com elas sobre o tema da sexualidade. Nossos principais objetivos eram informar as participantes a respeito da anatomia genital feminina e conversar com elas sobre a existência de zonas erógenas por todo o corpo. Além disso, a gente queria abordar alguns temas tabu, como excitação, masturbação e orgasmo. A gente também tentou levantar algumas questões envolvendo a sexualidade na velhice e criar um espaço ali para o compartilhamento de experiências, ensinamentos e preocupações em relação a esse tema nessa faixa etária. Essa oficina ela foi realizada com 16 idosos de 60 a 78 anos e a gente utilizou a abordagem pedagógica da problematização. As idosas elas foram divididas em 4 grupos, com 4 pessoas, e elas foram então convidadas a participar das atividades interativas que a gente desenvolveu sobre esse tema. A primeira atividade consistia em dar uma nota para o desconforto que elas sentiam para falar desse assunto da sexualidade. Depois, a gente distribuiu alguns desenhos de vulvas para que elas nomeassem as partes que elas conheciam, justamente para estimular o conhecimento da região íntima feminina por parte dessas mulheres. Depois, a gente distribuiu desenhos do corpo para que elas marcassem locais que consideravam erógenos. Ao final, a gente deixou um momento ali para que as participantes elas conversassem sobre mudanças em relação à sexualidade após a menopausa. Após cada uma dessas atividades, foi aberto um espaço de discussão para que cada grupo ali compartilhasse as suas ideias, justamente para estimular a interação dessas mulheres e a conversa em relação a esses assuntos. Durante toda a oficina, a gente deixou disponível uma caixa com papéis e canetas para que as mulheres que estavam com vergonha de tirar alguma dúvida na frente de outras participantes pudessem escrever aquilo ali de maneira anônima, né, para a gente ler então ao final ali e tentar esclarecer esses questionamentos. Esses foram os desenhos que nós utilizamos no desenvolvimento dessa oficina. E, nos resultados, a gente pôde perceber um grande desconhecimento do próprio corpo por parte dessas idosas. A gente notou uma grande falta de liberdade em relação à sexualidade e uma ausência de preocupação por parte dos parceiros em relação ao prazer dessas mulheres. Muitas delas, inclusive, relataram que elas só estavam conhecendo seu próprio corpo depois de se divorciarem ou ficarem viúvas. A gente notou ainda um grande interesse delas por esse tema. Elas estavam realmente bem animadas para conversar sobre o assunto. E foi um espaço, assim, bem interessante de compartilhamento de experiências sobre as diferentes maneiras de ter prazer nessa faixa etária. Algumas idosas, inclusive, compartilharam ali que, faziam uso de vibradores, né, com as outras participantes. E foi também uma oportunidade para a gente conversar, né, com esse grupo em relação aos preservativos. Muitas delas a gente viu que nunca tinham, visto o preservativo e não sabiam como utilizar esse método de proteção. A gente conclui, então, que a sexualidade dos idosos acaba sendo um tema muito pouco abordado na sociedade, tanto na mídia quanto em consultas e até em conversas entre os indivíduos da comunidade. E é muito importante a gente criar esses espaços para discutir sobre esses assuntos, porque isso possibilita a educação em saúde e a melhoria na qualidade de vida dessa faixa etária. E essas foram as nossas referências. Muito obrigada.